Olá, 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 você que está conosco hoje no nosso 7º passo, a fé que não recua. Nós vamos usar o mesmo texto da nossa mensagem anterior, Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz o quê? O meu justo viverá pela fé. Maravilha, meu querido, olha que coisa bendita isso aqui. Mas se ele se afastar, porém, eu não me agradarei dele. Diga aqui para mim, o que você faria se isso já aconteceu com você? Que bênção, você já tem experiência. Mas o que você faria se você fosse pressionado? O que você faria se você fosse pressionado a parar de acreditar em Deus, de viver para Ele? Se alguma coisa mudasse em sua vida que te forçasse a abandonar a sua caminhada com Deus, você rejeitaria essa força estranha te movendo para abandoná-lo, ou você o abandonaria? O que você faria? A fé que não recua. Na nossa última lição, nós tivemos uma experiência com 3 jovens hebreus: Misael, Azarias e Ananias, que foram desafiados. Se vocês não se dobrarem diante do ídolo que nós criamos, vocês vão morrer. Agora, ainda na Babilônia, nós temos Daniel, amigo dos 3, que também havia sido levado para a Babilônia por causa das suas qualidades. Daniel era um ótimo administrador, um homem com uma visão extraordinária. E alguém começou a plantar no seu coração lá uma certa inveja de Daniel, de outra nacionalidade, na cabeça dos babilônicos, de uma nação dominada e não dominadora. O que tinha uma pessoa como essa? Bom, os fatos históricos, é claro, eles contam a realidade e o porquê Israel cai diante da Babilônia. O que não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto é a fé que não recua. Bom, assim aconteceu com ele. Ele morreria agora se ele declarasse que ele realmente serve a Deus. Olha só como as coisas são interessantes, né? Daniel está numa situação dessa que eu lhe fiz a pergunta. Gente que passou a odiá-lo só porque ele era o que era. A gente não entende às vezes o coração de algumas pessoas, né? Tem gente que te odeia sem te conhecer, mas porque ela ouviu boatos ou ouviu conversas. Bom, o detestava, né? Era um hebreu entre os babilônicos, e ele chegou ao alto escalão da vida na Babilônia, tá? E o ódio deles, claro, fez com que criassem uma lei que era a seguinte: qualquer oração, qualquer pedido, qualquer tipo de adoração deveria ser feita somente ao líder, ao rei babilônico. Ou seja, criaram uma lei dizendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, era um ser humano, e que todos os seres humanos abaixo daquele ser humano deveriam vê-lo como Deus, e a ele deveriam prestar um culto, ou a ele deveriam fazer os seus pedidos, porque afinal de contas Nabucodonosor era soberano e ele poderia suprir toda e qualquer necessidade, que não haveria nenhuma necessidade humana da qual ele, o Todo-Poderoso, não pudesse satisfazer essa pessoa. É engraçado quando a gente encontra, né, como eu falei para você, pessoas com o coração cheio de inveja, de despeito, né? Você já imaginou alguém que tem inveja de alguém, que cria, que arma uma situação para poder confundir outras
e poder prejudicar aquela pessoa que a pessoa diz que odeia. Estranho, né? Muito estranho. Criaram a lei passou, porém o rei nutria uma certa afinidade agora já pelos hebreus, principalmente Daniel, Azarias, Misael e Ananias, porque já haviam testemunhado, né, um ato glorioso do Deus dos hebreus. Nabucodonosor então percebe que cai numa cilada, ou seja, ele acaba prejudicando a vida do próprio amigo, né? E eles acabaram, né, criando uma certa afinidade, até porque Deus usava muito a vida de Daniel. E depois do testemunho dos 3 amigos, né, de Ananias, Azarias e Misael, o nome do Deus Todo-Poderoso começou a ser exaltado no Império Babilônico. E isso foi uma coisa assim que tomou uma proporção gigantesca, ou seja, ao ponto de que o coração de muita gente agora odiava a vida desses hebreus, tá? Então criaram essa lei, criaram essa situação. Daniel, infelizmente, né, é considerado então um contraventor e infelizmente é condenado e jogado em uma cova cheia de leões famintos, conforme determinava o decreto que haviam criado. Triste realidade para Daniel, mas Daniel tinha uma fé que não recuava, uma fé que não o deixava jamais negar o seu Deus ou voltar atrás. Ele é lançado. Diz que a dor foi tão grande no coração de Nabucodonosor que ele não conseguia dormir. Passou a noite em claro e ele não via a hora que o dia clareasse, para que ele fosse até o local onde Daniel tinha sido depositado. E a surpresa dele foi grande, porque quando ele chega lá e ele grita, né? Ó, Daniel, 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 meu amigo, por acaso o teu Deus, aquele a quem você serve continuamente, será que ele te livrou? Claro, o rei não acreditava, não tinha esse coração para acreditar dessa forma como os jovens hebreus tinham. Ele estava iniciando na sua caminhada de fé. E Daniel então grita: ó rei, como vive o Senhor, o meu Deus me livrou nesta situação. E eu quero fazer aqui com você uma pequena reflexão. Quantas vezes na vida você já recuou? Quantas vezes na vida, porque você foi desafiado na sua fé, você deixou de servir a Deus, de andar com Deus e foi levado a fazer uma escolha, e a sua escolha não foi a de continuar, foi a de desistir? Quantas vezes? Quantas vezes você já desistiu? Você recuou na sua fé. E agora, vem aqui comigo só para você me contar uma coisa. Você aí que desistiu, você aí que abandonou a fé, a sua opção foi abandonar. Se as coisas não ficaram, no mínimo não ficaram iguais como estavam quando você estava andando com Deus, elas também podem ter piorado. Salvo muitas exceções, melhoraram. É ou não é? A opção de recuar, é claro, eu acho que no coração de muita gente é a primeira que se pensa: não, eu não vou passar por uma situação dessa, eu não quero morrer, eu não pretendo morrer, pelo menos não hoje, né? Eu não quero. Porém, Daniel não recua. Mas imagine você, se Daniel tivesse feito o contrário, o que poderia ter acontecido com ele? Já parou para pensar? E se você que recuou tivesse feito exatamente o contrário, tivesse se mantido? Pense bem, quem sabe hoje, se você não tivesse recuado, não tivesse desistido, não tivesse abandonado, as coisas estivessem um pouco melhores para você. Mas você recuou. Então, meu querido,
Como disse o texto que nós lemos, aquele que é meu, Deus dizendo, aquele que é justo vive pela fé, ele não recua, ele não volta atrás, ele não desiste, ele não para, e ainda que ele seja forçado a fazê-lo, e ainda que se manter em fé e andando com Deus leve ele a algum caminho de destruição e morte, é exatamente lá que Deus vai te livrar. O caminho não é o caminho de volta. O caminho de volta não te traz nada, não te faz nada, não lhe melhora em nada e não vai lhe trazer nenhum outro benefício. Não vai, eu tenho certeza disso. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, não recue. Em o nome de Jesus, não recue, não desista. Se mantenha firme. Ainda que vozes, outras situações apareçam, não recue. Não recue. Se mantenha firme, porque Deus tem um milagre para a tua vida. Ele quer revelar através da sua vida coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então deixa Deus trabalhar através do seu coração, através da sua casa, da sua família e de você. Que assim seja, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Esta é a nossa caminhada de fé, o nosso 7º passo. Só o nosso 7º. Estamos começando, né? Estamos aqui começando a engatinhar e a conhecer um pouco mais sobre fé. Aquilo que nós falamos, que fé não é acreditar naquilo que não existe, mas é ter a certeza de que aquilo que eu não vejo, que só é invisível, já é real na minha vida. Amém? Coloca isso no teu coração. Aquilo que te ensinaram que fé é acreditar naquilo que não existe, isso não é verdade. Não é verdade. Porque no coração de Deus, no coração do Deus Todo-Poderoso, tudo é possível. E se tudo é possível, já existe aquilo que você precisa. Um grande abraço, fica na paz e até o nosso 8º passo. Que Deus te abençoe.